Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Gostaríamos de agradecer desde já a todos que confiaram no nosso trabalho antes mesmo dele começar, em especial a VIP House e a Top Burger, que foram os nossos primeiros patrocinadores. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Nilson Bortolotti, que foi prefeito aqui na nossa cidade em 2 ocasiões, diretor na Escola Salatiel de Almeida e também professor. Com certeza ele tem uma história enorme para contar para a gente antes dessas profissões que ele exerceu. Bom, Nilson, seja bem-vindo ao nosso programa e conta um pouquinho para a gente como que foi essa trajetória. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. É um prazer para mim estar aqui com vocês nessa estreia de podcast e, na verdade, eu me sinto bastante agraciado de participar desse programa de vocês, não é? Então, falando um pouco a respeito da minha vida, da minha participação, na minha luta política, não é? Fui prefeito, como você lembrou, por 2 ocasiões nessa cidade. A primeira vez em 83, a segunda vez de 97 a 2000. A primeira vez de 83 a 88 e a segunda vez de 97 a 2000. O que me levou a participar da vida política foi o fato de que eu trabalhei durante algum tempo com o meu prefeito antecessor, que era o Sebastião Deogaudio. E o Sebastião insistia muito para que eu participasse da vida pública, para que eu entrasse como candidato a prefeito. E eu confiava muito no Sebastião. O Sebastião foi um grande prefeito e eu exercia uma espécie de assessoria do Sebastião Deogaudio. Eu corrigia os discursos, participava eventualmente de algum tipo de ajuda ali na vida política da cidade. E então ele gostou dessa minha participação na vida pública, insistia muito para que eu o fizesse. Mas, falei, Sebastião, eu sou uma pessoa, eu não sou político, eu nunca fui político. Na época eu tinha 36 anos de idade, 35, 36 anos de idade. Eu sou pouco conhecido na cidade. Eu morei em São Paulo durante 10 anos. Eu fui para lá, eu sou daqui, nasci aqui, fui criado aqui, mas em 1964 eu fui para São Paulo e retornei em 74. E então eu era pouco conhecido, quer dizer, fiquei um bom tempo em São Paulo e era pouco conhecido. E ele insistiu muito que eu participasse. Eu acabei entrando eu achei uma experiência fantástica, uma experiência extraordinária, um crescimento pessoal inigualável, sabe? Então, em 1983, assumi pela primeira vez a prefeitura de Muzambinho. E eu pude realizar um trabalho bom, porque o povo, inclusive, reconheceu isso, porque me reconduziu para um segundo mandato em 1996. Na época não havia reeleição, não é? Então, em 88, o nosso candidato era o Geraldo Magalhães, mas o vencedor foi o Marco Regis, doutor Marco Regis. E então, mas eu fui reconduzido em 96, assumi em 97 para um mandato até 2000. Então, fiquei 10 anos na prefeitura. E foi uma experiência muito boa, muito boa. Eu não me arrependo, não, me arrependo. Houve algumas dificuldades, alguns problemas que eu vivi, sobretudo no segundo mandato, principalmente a partir do Ministério Público, com o promotor, que por alguma razão ele não tinha nenhuma simpatia por mim, então ele criou vários problemas para a minha administração. Mas assim mesmo eu pude levar a cabo um trabalho que eu considero que não me envergonho dele de forma nenhuma. Então, eu acho que essa experiência de vida pública me deu
bagagem para muita coisa e tal. Mas, então, exatamente isso. Bom, pela sua fala dá pra gente ver que, assim, houve bastante insegurança, né, para estar se candidatando, né, como você disse. Você ficou um tempo fora, então tinha essa insegurança do pessoal não te conhecer mais, não lembrar de você, às vezes não votar porque não é conhecido, né? Porque ainda mais cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, a gente vai muito por isso, né? A gente meio que dá uma chance ali para quem a gente conhece, né? Mas estudando um pouquinho sobre essa história também, a gente viu que foi durante um dos seus mandatos que se inaugurou o Parque Municipal, que é um local que praticamente todo mundo de Muzambinho que passou por aqui conhece, né? Fica logo na entrada da cidade. Eu fiquei na dúvida, foi no seu primeiro ou no seu segundo mandato que houve essa inauguração? O Parque Municipal foi no segundo mandato, sabe? E houve uma grande reação, interessante isso. Houve uma grande reação quando eu decidi, porque eu era considerado assim como prefeito primavera, prefeito jardineiro e tal, porque eu gosto dessa parte, né? Eu fiz muitos parques, muitos jardins aqui na cidade, campos de futebol, né? Na zona rural, na zona urbana do município. E eu entendi que devíamos ter, você de Poços de Caldas, sabe? Eu me inspirei muito naquele parque municipal que tem em Poços de Caldas, sabe? Então eu levava sempre as minhas crianças lá e tal, falei, vamos construir isso aqui em Muzambinho. Nós temos uma área degradada ali, perto do trevo, então que era uma área pública, era uma escola, uma área da Escola Agrotécnica Federal. Então eu fiz um entendimento com o professor Ivan de Freitas, que na época era diretor lá da Escola Agrotécnica, o Instituto Federal hoje, né? E então que fizéssemos um entendimento para construir ali, porque a escola também não utilizava aquela área, porque era do lado de cada rodovia, então para a escola era complicado. Então, o Ivan, vamos fazer um parque municipal ali. Nós fizemos um entendimento, fiz um acordo com a Escola Agrotécnica. A escola não podia fazer a doação definitiva, porque sendo um órgão estatal, um órgão público e tudo mais, do governo federal, essa doação definitiva para o município dependia do Congresso Nacional, dependia de aprovação, e seria muito complicado. Mas ele tinha autonomia para fazer um convênio. Fizemos um convênio por 20 anos. Por 20 anos aquela área passaria a ser da posse do município, e nós erigimos lá o nosso parque municipal. Em princípio, na Câmara tive alguma dificuldade. Os vereadores, a população em geral não estava entendendo como é que eu estava gastando dinheiro público naquilo ali, naquela área abandonada, degradada, etc., né? O próprio Ministério Público questionou muito a respeito disso. O valor gasto ali não foi um valor exponencial, né? Na época não foi grande coisa. Mas houve essa repercussão negativa em princípio. Eu tive a imprensa, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, mas eu estava muito convicto que aquilo lá seria uma realização extraordinária para o nosso município. E levei avante. A trancos e barrancos nós levamos avante, construímos o Parque Municipal e hoje a comunidade valoriza, e valoriza muito. Se você passar por lá no sábado, no feriado, como hoje, no domingo e tal, você vai ver a movimentação que tem aqui nos campos de futebol, as pessoas fazendo piqueniques, as pessoas fazendo caminhada, as pessoas, enfim, fazendo atividades de lazer ali naquela região, de outros municípios, inclusive, vêm para cá, vêm comitivas, escolas e tal, vêm. Então, hoje o povo reconhece e valoriza e sabe que aquilo lá foi uma grande realização. Mas eu enfrentei grandes desafios para poder chegar a esse evento.
Eu imagino, deve ser muito desafiador. Assim, contando um pouquinho para você até da minha experiência aqui em Muzambinho, né, que eu vim para cá em 2017 e como você mencionou, eu sou de Poços de Caldas, né? Então eu ia sempre que possível lá no Parque Municipal, eu entendo a sua inspiração e tem pontos, inclusive, no Parque Municipal daqui que meio que ganha lá de Poços, né? O próprio lago mesmo que tem lá em Poços é bem pequeno, né? Aqui a gente tem um lago bem maior, é bem bonito realmente. E sempre que a gente pensa em tirar umas fotos bonitas com fotógrafo e tal aqui na cidade, a gente pensa no Parque Municipal, tanto que eu já registrei fotos lá. Teve um tempo que eu trabalhei como fotógrafo, eu ia lá com os meus clientes e sempre que eu contratei esse tipo de serviço também, o Parque Municipal era um dos lugares que a gente falava, já pensava assim, se pensou em tirar uma foto bonita, uma foto em família, você já pensa no Parque Municipal, né? Inclusive, o Igor, a ideia era dar prosseguimento e até insistir que há prefeito que entende, há prefeito que não entende, já há gente que a importância daquilo, mas no princípio nós tínhamos ali um palco e a minha intenção era levar um serviço de som lá, né? Porque foi inaugurado no final do meu mandato, no ano 2000, né? Então está fazendo 24 anos. Então era a intenção de fazer algum tipo de atividade lúdica, assim, levar algum cantor, né? Ali no palco que havia ali, o palco já foi demolido, né? E também asfaltar ou pavimentar de alguma maneira a área de caminhada e tal, né? Fazer a iluminação para uma utilização mais plena daquele espaço, que é extraordinário, a localização muito boa, né? Sim. E conta um pouquinho pra gente como que foi o seu período ali como diretor, como professor, né? A gente sabe que é uma profissão muito importante também na sociedade, né? A parte da educação e tudo mais. Isso aí tá cada vez mais difícil, né? Tá cada vez o pessoal tendo menos interesse em se tornar professor, né? Em tomar a frente das ocasiões, né? Porque querendo ou não é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que desde o princípio, eu morei, como disse, 10 anos em São Paulo. Me dediquei à atividade privada, trabalhei em algumas multinacionais, eu trabalhei na Sims do Brasil, trabalhei na Alcan e trabalhei em outras empresas. Mas o meu grande sonho sempre foi o magistério, me inspirando, inclusive, nos meus professores, não é? Eu sempre quis. E acabei fazendo a Faculdade de Letras lá em São Paulo, uma época difícil, né? Trabalhando de dia, estudando à noite. Estudei numa faculdade de padres jesuítas, a escola Nossa Senhora Medianeira, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Mas eu não pude, então, aí eu me casei em 71 em São Paulo, nasceu lá meu primeiro filho em 1973. Eu falei, quando nasceu meu primeiro filho, a vida em cidade grande, você sabe, né? Nós comentávamos agora há pouco a respeito de viver numa cidade grande. Eu falei, eu tenho a pretensão de criar meus filhos no interior, né? Então eu vim para cá, em 74 eu retornei para a minha cidade. E eu me dediquei inicialmente ao comércio, a render o Bar Majestic, que foi meu durante algum tempo, mas sempre com aquela possibilidade, já que eu era formado nessa área, sempre com aquela possibilidade, com aquele desejo de entrar para dar aula no colégio. Na época não havia nenhuma escola particular na cidade, só escola pública. Havia então essa escola Salatiel de Almeida. E fui convidado para dar aula de português, mas com minha cadeira de português. Na época não era efetivado, né? Eu fui substituir professora que estava em estágio de gravidez.
E eu acabei ficando. Substituindo um, substituindo o outro, até que surgisse um concurso público. Eu participei do concurso público, fui aprovado para a cadeira de inglês, inclusive, inglês e português, e assumi em 1975, comecei a dar aula. Então, dei aula em 75. Depois, em 82, eu parei para me candidatar à prefeitura, conforme lhe disse, a pedido e segundo os apelos do Sebastião Delgaudio. Então, eu me afastei do magistério em 82, 83, até 88. Aí eu retornei em 88, retornei para o magistério. 89 eu assumi a direção, nomeado, na época era nomeado pelo então governador Newton Cardoso. Eu fui nomeado diretor. Depois surgiu um processo de escolha através de uma seleção, através de um concurso para a direção de escola, ao qual eu me submeti. Então eu fui aprovado pela comunidade escolar, pelos professores, alunos, pais de alunos, eu fui aprovado. E, nessa época, então assumi mais um período de mais 2 anos. Depois eu fui reeleito, fui reconduzido, então fiquei até 96. 96 eu me candidatei novamente a prefeito, como lhe disse, e fiquei de 97 a 2000 exercendo esse segundo mandato de prefeito, né? E tendo terminado, concluído o meu mandato, eu retornei para a escola. E da escola eu fiquei até me aposentar. Mas antes de me aposentar ainda exerci o cargo de vereador, porque eu não conhecia, eu nunca tinha sido vereador. E era uma experiência que eu queria ter também na minha vida, no meu currículo, eu queria sentir isso. Eu me elegi terceiro mais votado, segundo mais votado vereador, terceiro mais votado, e fiquei até 2016, 2013 e 2016 eu fiquei como vereador. Voltei de novo para a escola. Não, eu já estava aposentado então, porque eu me aposentei acho que foi em 2010 ou 2012. Então, aí, a partir de então, eu me dediquei a escrever alguma coisa, né? Eu me dediquei a escrever alguma coisa. Eu fiz algumas publicações no jornal Folha Regional, algumas crônicas, não é? E então, nessa condição de aposentado, eu pude fazer algumas caminhadas e verificar e sentir, conversar e tudo mais. Então, eu passei a escrever também algumas crônicas para a Folha Regional. E aí nós tivemos tem um grupo chamado Motriz, do qual eu participo, um grupo de WhatsApp, que se dedica também a estudar um pouco a respeito da nossa cultura, da nossa educação, do nosso povo, Então, eu faço parte desse grupo e comecei a publicar no nosso WhatsApp algumas crônicas e fui incentivado a fazer um livro a respeito disso, sabe? A respeito dessas crônicas, porque são registros históricos que eu conto, eu relato a experiência nossa, da minha geração, dos anos de 1960, o princípio do ano de 60, como é que era a nossa vida aqui, numa cidade pequena, numa comunidade pequena, com as pessoas. Então, eu fui instado a fazer essa publicação, a publicação desse livro, A Vida em Movimento e Outras Crônicas, né? E está aqui. E então, eu estou, enfim,
estou me dedicando a esse tipo de atividade agora, né? Porque já que estou nessa condição de aposentado, nesse estágio da vida, eu não vou buscar mais, e nem quero, né, nenhum outro tipo de uma atividade regular, assim, exercer nenhum outro tipo de profissão e tudo mais. Eu quero ficar mais acomodado agora. Entendi. Achei interessante nessa sua trajetória uma coisa que, pelo menos na minha cabeça, era assim: se você quer ser prefeito, primeiro você passa por alguns outros cargos inferior, por exemplo, vereador, né? E no caso você foi prefeito antes de ser vereador, né? Interessante esse ponto, né? E eu já ia, inclusive, perguntar sobre a escrita do seu livro. O que te inspirou, né, a escrever ele? E qual que é a história aí que você mais se identifica, que você mais gosta, que você acha mais interessante nesse seu livro? O título, inclusive, do livro é A Vida em Movimento e Outras Crônicas. Esse A Vida em Movimento, eu acho que é o mais atrativo, talvez, para mim, né, desse livro. Porque eu relato uma série de caminhadas que eu fiz, e essas estão no YouTube. Minha filha me gravava com o celular, né? Então, sem nenhuma vivência, experiência dessa parte técnica que vocês têm aqui, mas eu fiz muitas caminhadas. E essas caminhadas foram gravadas por ela e a gente botava no YouTube. E de repente estava tendo lá 1000 participações, 1000 aparições e tudo mais. Eu falei, então o pessoal pode estar gostando disso, né? Então continuei, eu fiz várias caminhadas como essa. Eu relato nessa A Vida em Movimento esse tipo de atividade que eu passei a exercer, não é? E outras crônicas que foram publicadas na Folha Regional, e então algumas histórias engraçadas do nosso mundo político, das figuras exóticas aqui da cidade, né? Você próprio falou agora um pouco do seu Pedro da Rodoviária, né? Então, que é uma das crônicas que eu tenho aqui. E então eu resolvi entrar nesse mundo aqui também, sabe? Eu fiz alguns poucos exemplares, que a intenção não era comercializar, eu também não, né? A intenção era passar para os meus amigos, para as pessoas gratas, para a minha família e tudo. Eu fiz 70 exemplares. E agora eu vejo que até o Rafael diz há pouco que tem uma pessoa já querendo e querendo comprar, querendo adquirir o livro e tudo mais. Ele vai passar naturalmente aí um link onde pode ser adquirido esse livro. Mas a intenção é essa, eu continuo escrevendo, eu continuo fazendo alguma coisa nesse sentido, porque eu gosto. Inclusive, eu fiz agora uma crônica sobre a nossa avenida, falando das pessoas da época, da minha época de adolescente. Isso faz 60 anos, eu tenho 77, faz 60 anos. Então, mas eu me lembro muito das pessoas mais antigas, os meus velhos chama a crônica. A Cleuzeli, do Sou Mais um Zambinho, a Cleuzeli, ela quis publicar alguma coisa minha, eu mandei para ela, e de repente tem tido uma repercussão fantástica, extraordinária. As pessoas assim, porque a gente fala de família, fala de pessoas conhecidas, né? E o povo da minha geração lembra dessas pessoas, lembra dessas casas, desses prédios, de como era a vida naquele tempo. Então isso parece que fascina um pouco, e tem muita gente interessada e até pedindo para continuar fazendo, para continuar escrevendo. Eu gosto dessa participação. Conta pra gente uma história do livro, como essa do
do rapaz que vivia lá na rodoviária. Na rodoviária. Se quiser contar outra, pode ser outra, mas a que eu conheci recentemente foi essa. Bem, o seu Pedro da rodoviária. Então, o seu Pedro é uma figura exótica. É uma figura, quer dizer, ele não era mentalmente equilibrado, né? Ele vivia na rodoviária e usava toda uma farda cheia de medalhas do peito, assim. Mas ele gostava de ficar ali na rodoviária, não sei, ele se entusiasmou com aquilo e ele considerava aquilo lá como possessão dele próprio. E ele varria a rodoviária, fazia limpeza, né? E trabalhava ali e tal, né? E eu era o prefeito da época, né? E eu estava indo para Belo Horizonte, mas eu estava em Guaxupé e ia para Belo Horizonte, eu fui de ônibus. E a primeira parada vindo de Guaxupé para Belo Horizonte é aqui em Muzambique. Então, paramos o ônibus ali e o seu Pedro sempre avisava, ele noticiava as partidas, as saídas e as chegadas dos ônibus, com aquele vozeirão, tinha um vozeirão, assim, né? E havia um casal atrás de mim, neste ônibus, que dizia, puxa, a prefeitura gasta um dinheiro extraordinário aí com a rodoviária e não bota um serviço de alto-falante, deixa esse homem aí para ficar anunciando essas coisas todas aqui e tal, né? Achando que ele fosse funcionário da rodoviária. E o seu Pedro um dia, e aí o pessoal reclamou uma vez comigo, na condição de prefeito, porque o seu Pedro varria, fazia a limpeza da rodoviária, mas ele jogava o cisco no bueiro que tinha ali em frente. Aí o povo reclamou, porque, mas não pode, porque o bueiro vai ficar entupido, essa coisa toda, né? Falei, e todo mundo já havia falado com ele, né? Eu falei, Nilson, é só você mesmo, você é o prefeito, vai lá falar com o seu... Eu recebi o maior esculacho da minha vida, sabe? Eu fiquei pequenininho. Fazer o quê? Deixa. Se entupir o bueiro, a gente dá um jeito de melhorar isso aí, de resolver isso aí, né? Cortar o salário dele não dava. Não dava. Então são coisas assim que a gente vai contando, vai relatando no livro, e esse tipo de coisa que parece que está interessando para as pessoas, tá? É isso que importa, né? Com certeza. Durante essas profissões que você passou, teve algum momento que você pensou em desistir? E o que te fez assim continuar, tanto ali como prefeito, porque são 4 anos, né? O primeiro mandato foi de 6 anos, foi extraordinário. Eu estava no vigor dos 30 e poucos anos. Então, foi extraordinário, né? Foi muito bom, eu adorava aquilo, acordava às 3 horas da manhã e fazia e tal, não sei o quê. Bom, então, o primeiro era um desafio fantástico para mim, porque eu sou uma pessoa tímida e eu era muito mais tímido. Também, o problema maior no começo era fazer discurso, porque as campanhas políticas hoje são feitas assim, pelas redes sociais e tal, né? Mas naquele tempo não. Naquele tempo eram os grandes comícios. E não havia nenhum impedimento de se trazer música sertaneja, ou se trazer uma atração artística para o comício. Então você conseguia juntar assim na praça pública 2.000, 3.000 pessoas, e você ia falar para aquele povo. Então isso para mim foi muito difícil. No começo foi muito complicado isso, né? Embora eu tivesse a experiência do magistério, mas uma coisa é falar para os alunos, aqui outra coisa é falar publicamente, né? Para falar para 2.000, 3.000 pessoas e tal, né? Então eu tive que me preparar muito para isso, para poder fazer comício em praça pública, né?
Mas depois eu me acostumei, mas essa não foi a dificuldade, isso foi um desafio que a gente supera. Eu consegui superar, né? Mas foi deslumbrante, foi fantástica a experiência primeira. Na segunda vez, no entanto, embora eu não me arrependa nem um pouco de ter sido prefeito pela segunda vez, e acho que eu fiz coisas muito interessantes, muito boas para a cidade, inclusive o Parque Municipal que você se referiu agora. Mas na segunda vez, eu já tinha mais de 50 anos, já havia um certo cansaço de determinado tipo de reivindicação que eu já vira antes, que eu já assistira antes. Então, falei, puxa, aquela pessoa vem estar lá para reivindicar determinada coisa, você já sabe que, e principalmente quando chama em particular, porque eu tinha uma mania de chamar todo mundo que estava lá, para não ter que, vamos deixar as pessoas esperando, chamava todo mundo para a sala e vamos resolvendo. E às vezes até as outras pessoas ajudavam na resolução daquele problema de uma determinada pessoa. Mas quando a pessoa pediu um particular, eu falei, já vem coisa aqui que não é moral, que não é decente, já vai pedir alguma coisa que não pode, né? Então essa é uma dificuldade. Agora a outra grande dificuldade, a maior de todas que eu enfrentei, foi com o Ministério Público. O promotor de justiça da época, cujo nome aí eu nem quero mencionar, ele queria mandar na cidade. Ele queria que fechasse os bares mais cedo, ele era de uma formação islâmica e tudo. Queria que fechasse os bares mais cedo, então, eu falei, escuta, mas isso é uma responsabilidade do prefeito, não é uma responsabilidade do Ministério Público. Quem concede o alvará de licença para funcionamento é o prefeito, não é o Ministério Público. Mas ele queria se sobrepor e ele estava ajudado por alguns vereadores, então ele passou a denunciar determinadas picuinhas, bobagenzinhas, que me deram muito trabalho. Muito trabalho. Inclusive eu recebi 7 ou 8 processos. Eu fui processado. Eu me desvencilhei de todos, graças a Deus, mas não deixou de trazer aborrecimento para mim. Mesmo porque são processos que ele entrava contra a pessoa física do Nilson, não contra o prefeito. E aí, nesse caso, eu tinha que pagar o advogado do meu próprio bolso, particularmente, né? O município não podia me defender, porque era uma causa que me atacava pessoalmente, fisicamente. Então, essa foi uma grande dificuldade. Chegaram até a apostar. O Nilson não vai aguentar até o final deste mandato. Chegaram a apostar, soube disso, sabe? Ele não vai aguentar. Mas havia uma coisa muito mais importante, né? Eu tinha o respaldo, eu fui votado, eu tinha o respaldo popular, eu tinha que me manter, eu tinha essa honra, essa dignidade de poder continuar e levar até o fim o meu mandato, e eu levei até o último dia, né? Então, essa foi a principal dificuldade. Mas nem por isso deixei de seguir com o meu roteiro, com as obras que a prefeitura realizou, administrou, com a responsabilidade que nós tínhamos nessa condição de prefeito. Então, mas esse foi um problema sério. Nilson, para o pessoal que está começando agora nessas áreas que você atuou, né, como prefeito, como vereador, como professor, diretor, como escritor, passa uma dica aí para esse pessoal que está começando. O que eu sempre falava para os meus alunos na condição de professor é a da militância política. É importante que os jovens participem da política, não é? Porque vira e mexe, mas escuta, mas são sempre os mesmos candidatos. Pô, mas é claro que são os mesmos, vocês não entram na política, vocês não fazem política. É importante que se faça política, é importante que a juventude
tenha essa militância política, porque senão não vai haver renovação de quadros de forma alguma. Então você nota, candidatos a prefeito são os mesmos de antes, né? Porque não tem, os candidatos a vereadores são aqueles de sempre. Então, acho que nós temos que haver uma renovação nesse sentido, e essa renovação tem que ser da juventude. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as pessoas leiam mais, né? Leiam mais. A gente insiste muito com a necessidade da leitura, porque nessas redes sociais em que estamos hoje, então as pessoas querem coisas assim mais de imediatas, não tem paciência, não é? Então eu tenho um filho que é escritor, ele está na 4ª obra dele. Ele fez agora um trabalho, uma biografia do pintor de Cavalcante. Tem 500 e tantas páginas. Eu falei, ô filho, tá, eu li, claro, mas normalmente as pessoas não leem mais, né? Não pega um Dom Quixote para ler, você não pega um Machado de Assis para ler, eles acham difícil, eles acham complicado, né? Então, eu insistia muito, e no final da minha carreira de professor, eu fui trabalhar na biblioteca do colégio. Valquíria me convidou para trabalhar, para organizar, porque eu tinha alguma experiência de biblioteca. E eu pegava uma caixa de livros, levava na sala de aula e falava um pouco sobre aqueles livros. Gente, vocês precisam ler, tem que ler. Tá certo, as redes sociais, o WhatsApp e tal, isso aqui, houve uma evolução fantástica. Mas também é preciso olhar esse outro lado, porque a leitura, antes de tudo, é um instrumento de pensamento. Então você não tem essa então esse é o caminho que eu sugiro para a juventude, a participação política, a leitura. Então, enfim, eu acho que basicamente é isso, né? Estar presente no mundo. Porque outro dia, eu passei o dia desse, tinha um churrasco, eu vi lá uma moçada num churrasco em torno de uma churrasqueira, mas eles estavam em silêncio ali, e cada um com o seu aparelhinho na mão, eles estavam conversando entre si, mas só através do celular, não tinha música, não tinha movimento, era uma churrascada em silêncio. Eu falei, eu nunca vi coisa como essa, não é? Então, acho que nós temos que pensar um pouco a respeito disso, do caminho, do encaminhamento do mundo, das pessoas, e estar mais presente, né? E acompanhar tudo isso. As nossas interações estão mudando, né? Tá tudo mudando muito e muito rápido. Hoje a gente ouve de falar de doenças, né, vamos dizer assim, que antigamente não que não existiam, mas não eram comentadas tanto. E assim, como você mencionou, o uso do celular, eu acredito que pode influenciar bastante, principalmente no nosso quesito de atenção, né? O celular, ele atribui pra gente ali a todo momento um excesso de dopamina o tempo todo, né? E isso tem feito, às vezes, pessoas que talvez não tenham o tal do TDAH dizer que tem, né? Por estar viciado muito no celular, tem dificuldade de se concentrar em outras atividades menos interessantes, como ler um livro, lavar uma louça, tudo fica mais difícil de ser feito, né? É verdade. Eu acho que houve uma grande evolução com a internet, não é? Mas nós temos que aproveitá-la nesse sentido, um sentido bom para todos, para a comunidade em geral, né? Bom, Nilson, gostaria de agradecer muito aqui pela sua participação. Isso é muito importante para a gente, porque assim, é o nosso primeiro podcast, né? O nosso primeiro programa aqui. E isso aí com certeza vai ser mais uma marca que você vai estar deixando aqui em Muzambinho. Está deixando aqui a história, que você está fazendo parte da nossa história também, assim como você já fez parte da história de muitos aqui em Muzambinho. Muito obrigado a todos vocês aqui que
participaram do nosso programa, que prestigiaram, né, este grande dia. Obrigado mais uma vez pelos nossos patrocinadores também, a Top Burger e a VIP House, aí, que acreditaram aí no nosso trabalho. Eu agradeço vocês de terem me convidado, agradeço a equipe, o Rafael, que é meu vizinho, e a você, Igor, que eu estou conhecendo agora, né? Desejo todo sucesso no programa de vocês. E eu acho, tenho convicção de que vai dar certo, que vai funcionar bem, né? Vocês têm um estudo fantástico aqui. Então, eu quero agradecer essa oportunidade também de estar falando um pouco a respeito da minha vida, a respeito do meu livro, a respeito da minha militância política e da minha militância em geral, na condição de professor, né? E desejo a todos também uma boa tarde. Muitíssimo obrigado.